Uma pessoa vazia, sem um rumo para seguir, presa por um pesadelo infinito de seu passado, escrava de suas próprias atitudes, sem conseguir superar o que lhe trouxe até aqui. Ela poderá mudar? As pessoas são capazes de mudar? Porque quando se está vazio, há muito mais espaço para se preencher e depois renascer. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um episódio de Vinland Saga. Se você em algum momento já se sentiu vazio ou então até mesmo se sente vazio no exato momento, fica comigo pra gente refletir juntos sobre esse episódio, porque ele foi simplesmente incrível. E graças a essas reflexões, talvez eu possa te ajudar e me ajudar também ao mesmo tempo. Ou seja, vocês também podem me ajudar com isso. Por isso, vamos conferir mais esse episódio, sem antes deixar de agradecer todo mundo aqui que está junto comigo, que vai acompanhar o vídeo até o final. E a segunda coisa, é claro, não que ela seja menos importante, muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E bom, gente, agora sem mais enrolação, vamos direto para os comentários acerca desse episódio. Seguinte, gente, o nosso episódio ele vai começar com o Thorfinn tendo um sonho. Nesse sonho, ele vê uma mãe com 2 filhos e um desses filhos é o Einar. E aí você pode acabar se perguntando por que o Thorfinn está tendo esses pesadelos e esses sonhos. Sonhos dos mais variados tipos. Nós já vimos ele matando aquela mulher de antigamente e tudo, e agora vimos um sonho onde ele tecnicamente mata o Einar, ou vai tentar matar o Einar, e não consegue impedir. É como se ele estivesse assistindo o sonho e ele vai tentando impedir ali o outro Thorfinn do passado, mas ele não consegue e cai num completo abismo. Os detalhes dessa cena se tratam basicamente das cores e do cenário utilizado. Aquele fundo vermelho um pouco mais escuro com algumas sombras nos dá a sensação de que o Thorfinn está confuso e sem entender nada. A cena do seu próprio sonho, ela se mistura com o seu, entre aspas, presente com o seu passado. Porque da mesma forma como no passado ele foi lá e tacou fogo em uma vila onde as pessoas cuidaram dele, e era algo que ele começou naquela época a sentir que ele não deveria fazer, mas ele acabou fazendo, o remete ao atual presente, porque a culpa ainda está dentro do coração do Thorfinn por tudo que ele fez. Ele se sente completamente culpado a partir do momento que ele começa uma mudança na sua vida e começa a ter amizade com uma pessoa que não é um guerreiro como ele, e foi uma pessoa que sofreu na mão dos dinamarqueses e do exército dinamarquês, pelo qual o Thorfinn também fez parte. E por isso, nesse sonho, traz esse pesadelo, esse tipo de pesadelo onde a pessoa não consegue escapar. Outro detalhe sobre o pesadelo que é muito importante é que ele sente como se na garganta dele tivesse um espinho de peixe. E só quem sabe o que é engasgar ou ter um espinho de peixe aqui na garganta sabe como é horrível. A sensação é praticamente como se você fosse morrer. E ali naquele momento o Thorfinn, ele está, através desses pesadelos, se apegando também à vida. Não é só o pesadelo pelo pesadelo, mas é um pesadelo onde ele tem o desejo de mudar. E quando ele vê o Einar e fica preocupado quando o seu eu antigo vai entrando naquela casa e ele sabe que vai matar aquela família, ele tenta impedir, mas logo ele cai em um abismo. E quando ele tenta subir nesse abismo, e notem que as mãos dele, as unhas estão todas quebradas, é como se alguém tivesse feito algum tipo de tortura com ele, ainda até com seu corpo atual, nos dá a entender o quê? Que ele está sofrendo pelas marcas dos seus pecados, pelas coisas que ele cometeu de errado, pela culpa que o corrói. Porque no caminho de ódio que ele seguiu, ele só trouxe desgraça, ele só ia para os lugares, roubava e matava. Ele não fazia mais nada além disso. E agora que ele está começando a cultivar as coisas, construir as coisas, plantar aquele trigo junto com o Einar, ele não se sente merecedor daquilo. Por isso ele começa a cair, mas os restos mortais das pessoas que ele matou provavelmente, ou das pessoas que ele acompanhava, vão segurando, levando novamente para baixo. Por quê? Não porque eles querem deixar que o Thorfinn esteja vazio, mas sim que o Thorfinn continue no ódio, que ele continue sendo aquele cara que ele era antigamente, mostrando que além dele não ter superado tudo o que aconteceu, ele ainda guarda culpa por tudo que ele fez também. É uma mistura dos dois sentimentos.
tanto o sentimento de vazio quanto o sentimento de culpa. E é então que ele acaba acordando mais uma vez, super assustado. O Einar chega a comentar com ele que ele estava comentando sobre o seu pai e sobre um tal de Askeladd, Ashelado, não sei como se pronuncia exatamente esse nome, eu sempre confundo. E é então que o Thorfinn, percebendo aquilo, ele encontra o quê? Conforto no Einar, conforto para poder desabafar e finalmente falar o que realmente está dentro do seu coração, uma vez que o ódio já se dissipou em grande parte. E aí então, nos outros dias, o Einar junto com o Thorfinn, eles vão fazer o trabalho de sempre que eles costumam fazer nas terras deles, enquanto o Thorfinn, ele tenta se lembrar das coisas do sonho, porque tem algo que ele não consegue se lembrar exatamente, mas ele sente que é algo importante, é algo que ele não pode esquecer acerca do seu passado. E eu acredito que isso tem total relação com os ensinamentos do seu pai, de quando ele era criança. Por quê? Porque o ódio entrou tanto na mente dele por tanto tempo, que faz com que ele se esqueça daquela parte boa, do seu lado bom, quando ele ainda não era aquela criança cheia de ódio e raiva e que estava buscando matar o Askeladd. Enquanto isso, o Einar está conversando sempre ali com a Arhaido, e ele nesse episódio vai perceber que o mestre gosta da Arhaido e que ela não tem como ser livre assim como eles, né? E vai trazer um questionamento interessante no restante do episódio, mas depois a gente chega lá. A primeira parte aqui do Thorfinn, ele vai começar a desabafar com o Einar, explica sobre o Askeladd, que ele não conseguiu matar ele. O próprio Einar fala, poxa, você não superou, e realmente é difícil, porque não é simples assim que você supera o ódio ou alguma coisa que você sente de ruim para com uma pessoa. Tanto inveja, tanto ciúmes, tanto ódio, tanto qualquer outro tipo de coisa. E é um sentimento que ele é corrosivo, então ele vai te corroendo aos poucos, e sem você perceber, você se torna uma pessoa completamente diferente. O Thorfinn percebe que ele ainda não superou tudo o que aconteceu, mas tem algo ainda de importante que ele precisa se lembrar, até mesmo sobre o seu ódio, para que ele possa aprender e recomeçar a sua vida. Mas isso tudo vai passo a passo, porque quem vai ensinar isso para ele é o Snorkel. E o Snorkel, o que ele está fazendo nesse tempo todo depois que ele acolhe esses dois escravos? Percebam que ele vai ensinando aos poucos essas pessoas que perderam uma perspectiva de vida, que viraram escravos, onde mesmo que o seu mestre goste de você, você vai ficar preso a ele. E enquanto você tem do outro lado pessoas que odeiam você, você também vai sofrer na mão delas. Ou seja, você sofre dos dois lados, porque você é escravo de ambos, mesmo da parte entre aspas boa, mesmo da parte entre aspas má que te odeia. Porque no fim das contas você não é uma pessoa livre. E aí já não se trata de ser uma pessoa melhor ou não, mas sim de ser uma pessoa livre. E é então que o Snorkel, ensinando um pouquinho para eles também como se pesca, assim como também ajudou em outras coisas, ensinou algumas outras coisas, ele escutou o desabafo do Thorfinn. E o Thorfinn naquele momento estava falando, eu me sinto um homem vazio, eu sou um homem vazio. Eu não sei arrumar uma casa, eu não sei plantar, eu não sei fazer nada. Eu só sabia matar e simplesmente correr atrás daquela vingança. E hoje eu não odeio mais o Askeladd, pelo que ele diz. Mas o que acontece? E mesmo ele não odiando mais, o Askeladd tendo sido morto, ele perdeu um objetivo e se sentiu completamente vazio, porque tudo que ele buscou foi algo destrutivo e corrosivo, e tudo que destrói não se constrói. Quando você destrói só as coisas, quando você quebra só as coisas, o que acontece? Você não constrói nada. Então quando você vê lá, só vai sobrar um simples nada. E é esse o Thorfinn. Ele buscou sempre roubar, matar, buscar o seu ódio, buscar a sua vingança, e no final aquilo só trouxe para ele o que? Destruição, a terra totalmente arrasada e um cara totalmente vazio. Só que aí que tá o ponto interessante, que é que quando a gente percebe que estamos vazios e reconhecemos isso acerca de nós mesmos, simplesmente é este o ponto onde a gente começa a mudar e transformar a nossa vida. Um ponto é você entender o que você fez de errado, ou até então que você está vazio, perceber o seu atual momento e não negar e não fugir disso que você é hoje. Porque se hoje você é uma pessoa invejosa, ciumenta, uma pessoa ruim, o primeiro ponto é você perceber, eu sou uma pessoa ruim, então eu posso mudar a partir do momento que eu reconheço isso de coração, ao invés de negar e apenas querer falar, não, mas eu fiz isso por causa disso, colocar a culpa nos outros, ou até mesmo então fugir e fingir que na verdade você é uma pessoa boa. Então o Thorfinn está passando por esse reconhecimento de si mesmo e
quando o Snorkel pega e fala pra ele assim, olha, se você tá vazio, então significa que você tem muito espaço para preencher, porque é quando você está vazio que você pode finalmente renascer. Por quê? Porque ele já se esvaziou de tudo, aquele ódio também já destruiu tudo e já tá uma terra arrasada, já não sobra mais nem espaço pro ódio, mas também nem espaço para outras coisas, mas é um passo de cada vez. Então a cada ensinamento, a cada coisa nova que o Thorfinn aprende ou faz, o que acontece com ele? Ele começa a crescer, um passo de cada vez. Não dá para ser uma pessoa melhor do dia para noite, mas sim é um processo gradativo. Por isso que o Snorkel fala, se você está vazio, então qualquer coisa que você pode colocar aí pode te preencher. Seja uma plantação, seja uma amizade com o Einar, seja um bom relacionamento com as pessoas ao redor, mesmo que vocês sejam ali escravos, e aí você vai se conhecendo mais e passo a passo você vai aprendendo e se auto-preenchendo até se tornar uma pessoa completamente nova. Por isso que eu digo pra vocês que Vinland Saga tá sendo muito bom. Olha só quantas reflexões a gente pode trazer. Mas, continuando o nosso episódio, depois dessa pesca deles, eles estavam tanto quanto cansados, eles estavam voltando e o Einar estava até comentando que ainda bem que não conheceu ele quando era guerreiro, porque provavelmente ele seria morto. Obviamente, né, o Thorfinn era um cara muito bom assim nas lutas, né, tanto até que contra o Thorkel ele deu um gás ali no cara, que o cara era muito forte, e talvez ele só não tenha matado o Askeladd porque no final das contas ele focava tanto no ódio que ele acabava perdendo um pouquinho a cabeça. E é então que eles estão voltando ali para sua plantação para ver como tá o seu trigo e tudo mais, e numa parte do episódio, antes disso, que eu falei pra vocês no episódio passado que ia acontecer, aconteceu realmente, né? Porque os caras começaram a ficar com inveja. E quando as pessoas, elas têm muito, elas querem manter aquele muito, elas querem manter aquele status. E aqueles caras livres, que são servos, eles querem manter aquele status e não deixar que outras pessoas tomem o seu lugar. Por isso eles foram lá e destruíram toda a plantação. Mas antes deles chegarem ali naquele momento, reparem no seguinte, o Thorfinn quer mudar, mas ele já está mudando. E foi isso que o Einar acaba falando para ele quando ele pergunta, será que é possível que nós humanos, que nós pessoas, possamos realmente mudar, mesmo depois de tudo que a gente fez, mesmo depois de todas as pessoas que eu matei e tudo mais? E aí o Einar, ele simplesmente dá um exemplo que o Thorfinn não entende, mas você, espectador, entende muito facilmente. Porque o que ele diz? Olha, os guerreiros não são assim, ó, tipo, ó, vou quebrar tudo, vou matar todo mundo, né, tô aqui com o machado, tal. O Thorfinn quer dar ali uma risada, mas percebam, ele quer dizer o que pro Thorfinn? Olha pro seu eu de antigamente, olha pro seu eu quando você tá ali na água, olha pro seu próprio rosto. Você não diria nem que você é um guerreiro agora. Por quê? Porque você já começou a mudar. Essa pergunta que você tá fazendo, se você pode realmente mudar, já está acontecendo. Então reconheça que você já está começando esse processo de mudança. Então isso que é muito interessante, fica escondido no anime, porque eles não falam isso pra você, mas eu tô falando aqui porque foi a minha percepção, gostaria de saber a de vocês. Só que bom, eles continuam caminhando e aí descobrem que está tudo completamente destruído. O trigo é uma planta muito forte ali, pelo que eles... Eu não sei se é planta que se chama, mas acho que é planta mesmo, né? É plantação, então é planta. E aí o trigo é muito forte, mesmo que passe uma tempestade, ele consegue se reerguer, mas os caras foram lá, arrancaram pela raiz, destruíram tudo. E o Einar, sabendo que a vida de um fazendeiro é muito feliz quando você vê o seu trabalho colhendo frutos, porque olha só gente, eu fico muito feliz só de ver quantas pessoas comentam hoje comigo, mesmo que muitas vezes em alguns vídeos sejam algumas pessoas só, tipo 5 pessoas, pra mim não importa se são 5 pessoas comentando, ou 10 pessoas, ou 100 pessoas, sabe? Eu fico feliz só de plantar e colher pessoas aqui conversando comigo nesse canal. Então da mesma forma, o Einar como um fazendeiro, e assim como os outros caras, sabem a alegria de trabalhar e de ter o seu trigo ali quando ele cresce tudo, quando a sua plantação começa a dar fruto, porque você vê resultado de tudo que você está buscando para melhorar de vida e criar vida, porque uma plantação nada mais é do que criar vida. Você cria ali o trigo para alimentar as pessoas, mas criando o trigo, cuidando ali da sua plantação. E é então que ele começa a ficar com um ódio tremendo dos caras, vai querer batalhar contra eles, vai querer matar eles, tá com um ódio de raiva, porque mais uma vez aquele cara otimista, alguém tenta ir lá e pisar em cima da planta que ele tanto regou. E aí, cara, você sabe o trabalho que você teve, você sabe o quanto você se dedicou, e ver tudo isso sendo derrubado sem motivo algum, apenas por inveja, é simplesmente algo que dá um ódio no coração também. Confesso que ficaria assim como o Einar. Mas o Thorfinn tenta impedir, e aí o Einar fala, você devia estar furioso, porque eles acabaram com
tudo que você fez. Mas o Thorfinn, ele traz aquele ponto, cara, eu fui sempre a pessoa que destruía tudo. Quem sou eu pra falar daqueles caras? Esses caras destruíram a nossa plantação, mas eu destruí e matei pessoas. Eu destruí muito mais do que você pode imaginar. Então eu deveria morrer 100 vezes mais do que as pessoas que você quer matar. Evitando um pouquinho ali da raiva do Einar, e aí eles chamam o Pater. O Pater conta um pouquinho da história dele como escravo, que ele também sofreu assim, e que infelizmente eles têm que aguentar até o momento onde eles possam realmente serem livres. E ainda, mesmo com muita raiva, eles acabam voltando, né, e tudo. O Thorfinn, ele tá guardando tudo aquilo também um pouquinho dentro dele. A gente vai perceber que ele vai soltar todas as suas emoções logo mais adiante, porque no meio do caminho eles encontram os servos. Os servos acabam provocando eles, o Einar já vai querer partir pra cima, mas quando o cara provoca dizendo que uma comida de escravo ela é podre e ela nem seria comida de toda forma, ou seja, tudo que eles estavam plantando não servia pra nada, aquilo ativa um gatilho no Thorfinn. Não só porque ele estava ao lado do Einar, mas porque ele finalmente ali, ele entendeu um pouquinho e agiu um pouquinho inconscientemente também em reação às falas daquele cara, porque a comida que eles estavam fazendo, o trigo que eles estavam fazendo, não era uma tranqueira, eles tinham construído com amor e carinho, então dali não era algo podre como o cara falou. E nisso, quando o Einar vai dar um soco, quem dá o soco na verdade é o Thorfinn, quebrando a mandíbula do cara. Só que aí os dois no final das contas vão apanhar, o Thorfinn vai levar uma pelas costas, não vai prestar atenção, o próprio Einar vai brigar com os caras ali, mas também parece que vai tomar um sacode, e dali termina o nosso episódio. Gente, um episódio muito interessante, sabe? Principalmente trabalhando essa coisa da pessoa se sentir vazia. Eu confesso que eu ainda me sinto uma pessoa que está preenchendo um copo. Eu estava muito vazio, né? Depois de alguns acontecimentos em cerca de 2018, mais ou menos, quando a minha noiva terminou comigo, eu estava com ansiedade, transtorno de ansiedade, então isso mexeu muito comigo dentro do meu coração. Eu tive que reinventar a minha vida, eu me senti vazio, perdido, e claro, eu não era uma pessoa que destruía a vida das pessoas, nem nada e tudo, então aqui a gente não vai se basear exatamente como é o Thorfinn, ele desistia de tudo, ele destruía tudo, mas sim uma pessoa completamente vazia quando você tá no fundo do abismo tentando ali se reerguer, e algumas coisas te seguram porque o medo, a ansiedade, tudo vai te contaminando e você não vai conseguindo mais subir, você vai tentando e não consegue, porque superar não é tão simples. Mesmo que uma pessoa fale pra você, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, mesmo assim isso não ajuda. O que ajuda é quando realmente você, e só você, claro, com a ajuda de outras pessoas, obviamente, mas quando você toma uma decisão e começa o processo de mudança. E a partir daí é um passo de cada vez, assim como o Snorkel disse para o Thorfinn. Então eu achei muito interessante essa parte, queria comentar aqui junto com vocês, abrir meu coração de verdade, então, porque muita coisa aconteceu na minha vida depois dali em diante, eu mudei muito o meu modo de ver as coisas, o meu modo de pensar, muita coisa mudou, eu era muito cabeça fechada, muito mesmo, acredito que ainda sou, mas eu já mudei bastante, algumas coisas eu abri a minha mente, e aos poucos a gente vai abrindo aos poucos também, porque é um passo de cada vez, ninguém muda do dia pra noite, e eu não vou mudar de ontem pra hoje, vou mudar aos pouquinhos também, assim como vocês também vão. Então, gente, a vida é esse aprendizado, e mesmo quando a gente se sente vazio, uma parte que me tocou muito nesse episódio que eu gostei, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é que a gente sempre vê o vazio como algo ruim, mas na verdade o vazio também pode ser algo bom, assim como o medo, que te impede muitas vezes de fazer uma cagada ou outra ou ser muito impulsivo. E assim o vazio, ele também te ajuda a poder preencher com coisas novas. Já que você está vazio, você pode preencher com outras coisas para você criar e construir uma nova plantação e assim renascer das cinzas, né? Esse episódio teve muitas exemplificações bem legais, assim, todo o cenário combinou bastante, o sol batendo no Thorfinn, com ele falando sobre renascer, ou seja, o sol tá se pondo para ele renascer no outro dia, ou seja, será que é possível renascer? Então tem várias simbologias ali que você dá pra ver no anime através das falas, que é muito importante. Sempre reparem nessas coisinhas, porque elas ativam o entendimento diretamente no nosso subconsciente. Parece que a gente não percebe, mas a gente percebe sim. E se você prestar mais atenção e tentar focar nessas coisas muitas vezes, em alguns pontos, você vai perceber que, mano, isso daqui tá tudo ligado. É por isso que o sol tá se pondo e o Thorfinn tá falando sobre renascer. E por isso que a plantação estava toda destruída quando ele falou sobre estar vazio. Porque ele é uma plantação toda destruída. E agora ele precisa se reconstruir
novamente. Bom, esse foi o episódio de Vinland Saga, espero... o vídeo ficou longo, mas dane-se, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, beleza. Mas eu confesso que eu adoro ficar falando aqui e eu poderia falar por muito mais tempo. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui e te aguardo na próxima segunda-feira, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo episódio.